Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Meu grupo vai falar sobre eletrocinética. Nosso grupo então é composto pela Júlia, o Cauê, Mateu, eu e a Nicole. Bom, então para começar falando sobre eletrocinética, eu vou primeiro dar alguns conceitos básicos para introduzir. O primeiro deles é o que é eletrocinese. A eletrocinese nada mais é do que a utilização de uma carga elétrica para promover o movimento. Esse movimento pode ser de partículas, de fluidos, mas mais especificamente de partículas. Ela pode ser feita por meio da eletroforese e da eletroosmose. Um, um caso de fluxo de eletroosmose é como está exemplificado nessa imagem à direita. Só que eu vou explicar um pouco melhor o que é essa imagem. Bom, para a gente ter a eletrocinese, a gente vai precisar de um campo elétrico. Então, para isso, a gente precisa de uma fonte de voltagem, um eletrodo positivo, que é chamado de anodo, e um eletrodo negativo, que é chamado de catodo. A presença desses dois eletrodos com cargas opostas vai criar sempre um campo elétrico que vai em direção do anodo para o catodo, ou seja, do positivo para o negativo. E quando você tem partículas que estão junto desse campo, que estão carregadas negativamente, elas vão ser atraídas para o anodo. E as partículas que são carregadas positivamente vão ser atraídas para o catodo. E como que a gente aplica isso nos solos? Bom, para pensar como a gente aplica nos solos, tem que pensar na composição dos solos. O solo ele é composto principalmente por minerais, água, matéria orgânica e algumas outras coisas. Mas a abundância dos minerais permite que a gente aplique essa técnica. E por quê? A gente tem que lembrar então que nos minerais existem tanto cargas positivas quanto cargas negativas. Eles não são neutros e nem têm só a presença de um tipo de carga. Então, eles têm capacidade de absorver tanto íons positivos, ou seja, os cátions, tanto íons negativos, os ânions. Então, por exemplo, em um solo com abundância de minerais argilosos, eles podem absorver tanto cátions tanto cátions e ânions, dependendo somente do pH em que eles se encontram. Então, em ambientes mais básicos, os grupos funcionais dos minerais argilosos normalmente estão carregados negativamente, ou seja, eles atraem cátions, enquanto em ambientes ácidos, eles se encontram carregados positivamente, atraindo ânions. Existe um ponto em que o pH do solo vai determinar um equilíbrio da capacidade de absorção de cátions e ânions. E esse ponto é chamado de ponto de carga zero. Esse equilíbrio é bem importante para a eletrocinese. Pode passar. Então, pensando nesses conceitos, foi aplicada a ideia de fazer uma remediação usando a eletrocinética. Basicamente, então, ela consiste na utilização de correntes elétricas para a remoção de poluentes ambientais. Como eu já falei antes, então a gente precisa de uma diferença de potencial que vai ser aplicada no solo, que vai induzir um fluxo eletrocinético. E esse fluxo vai ser responsável pela movimentação dos contaminantes do solo, para depois a gente retirar eles do solo e tratar. Pode passar. E por que a gente precisa remediar esses solos, né? Então, os solos contaminados com resíduos eles são prejudiciais tanto à saúde humana quanto à biodiversidade e à fertilidade do solo. Por exemplo, os metais pesados. Os metais pesados eles podem sofrer bioacumulação ou biomagnificação, que é quando você aumenta a concentração desses metais pesados progressivamente ao longo de uma cadeia trófica. Isso impacta tanto os animais quanto os seres humanos, principalmente por meio da alimentação. Quando eles ficam biodisponíveis, eles podem prejudicar diversos sistemas do nosso corpo quando a gente ingere. Isso pode ser desde o respiratório, cardiovascular, imunológico, até mesmo o nervoso e reprodutivo. Alguns exemplos de poluentes orgânicos polares, como os fenóis, por exemplo, que são derivados do petróleo, eles são altamente citotóxicos e podem causar também danos ao nosso sistema nervoso central. Mas o mais importante da gente pensar de tudo isso é que a poluição dos solos ela não só remete à poluição do solo em si, mas também ela está diretamente ligada à poluição das fontes de água, tanto superficiais, ou seja, pode afetar os animais que vivem em mananciais, perto de rios ou mesmo dentro do rio, ou também, mais importante, pode afetar a contaminação, pode gerar a contaminação dos lençóis freáticos. Isso é um grande problema de saúde pública, porque eles servem como abastecimento de água para pessoas de diversas regiões. Pode passar. Então eu vou falar um pouco como que funciona esse processo, retomar um pouco do que o Matheus falou, agora de uma maneira mais molecular. Então aqui está um esqueminha muito parecido, que mostra como que funciona esse processo. A gente tem o anodo e o cátodo dentro de poços,
com os líquidos, com a água normalmente, esse líquido. E o que acontece? Então, dando um zoom no solo contaminado, a gente consegue ver todo o processo, tanto de eletroforese, quanto de eletromigração, quanto de eletroosmose, que eu vou explicar cada um deles a seguir. Então, o que é? A eletroosmose é o processo que dá a velocidade, né, nesse método de remediação. Quando você coloca o cátodo e o ânodo, as moléculas carregadas positivamente de água, elas se deslocam para o cátodo, né, para os opostos se atraem. Então, com esse movimento de água, você consegue ter uma velocidade imensa do poluente vindo junto com ela. Porque para um processo de cisalhamento, isso vai dar um empurrão para que esse contaminante chegue até os poços com os líquidos. E o de eletromigração, que é o processo mais bruto, que é o processo que traz mais mais poluentes, esse é o processo que é muito parecido com a eletroosmose, só que em vez de ser as moléculas de água, as moléculas do próprio poluente. Então, os íons eles vão em direção aos seus respectivos cátodo e ânodo, né? Os íons positivos vão para o polo negativo e os íons negativos vão para o polo positivo. E ele vai carregar a maior massa de poluente. Então, a massa bruta vem por esse processo de eletromigração. E por fim, a eletroforese, que é um movimento muito parecido com a eletromigração, porém esse é um movimento de colóides, que são partículas maiores, que são conglomerados de moléculas. E então, para esse processo funcionar, a Terra ela precisa estar, entre aspas, fofa, porque se ela estiver muito compactada, não vai ter espaço entre os grãos de solo para que haja uma movimentação. Então, nesse processo, você precisa que haja espaço livre para que esses colóides consigam se mover livremente dentro do solo. E os processos físico-químicos envolvidos são 5 básicos, que é a eletrólise, a difusão, a dissorção, a dessorção, a precipitação, dissolução e a oxirredução, que é o processo que basicamente rege tudo isso, que é a base para que isso funcione. Então a gente tem a equação da eletrólise, que acontece na água, que vai dividir a água em íons para fazer aquele processo de eletroosmose dito. E o principal também é a oxirredução, porque vai trazer todos os íons gerados na oxirredução para os poços de compostos. E agora, entrando em algumas vantagens e desvantagens da eletrocinética, a primeira vantagem é o seu potencial custo-benefício para poder ter o uso tanto in situ quanto in situ. Todavia, ainda tem um alto custo em consumo de eletricidade, principalmente como um fator dominante. Esses consumos de energia eles são principalmente no aquecimento ômico e nas reações de eletrólise. E ambas as reações são resultados e premissas importantes e inevitáveis para poder ocorrer a técnica e poder ser utilizada para remediação. E, atualmente, os principais problemas são, como eu já disse, esse consumo de energia e a baixa eficiência de transferência de massa por conta de efeitos colaterais. E, dentre esses efeitos colaterais, existem relações entre desidratação, efeito de cristalização, efeito de focagem e efeito térmico. Além disso, o fato de a técnica exigir um fluido de poros condutor em uma massa específica de solo pode ser considerado como uma deficiência se tiver problemas, tiver preocupações na introdução de um fluido nesse solo. E nisso, a técnica ela requer espécies que sejam solubilizadas tanto pelo avanço da frente ácida quanto por produtos químicos introduzidos no fluido no processo. E se essa solubilização não puder ser alcançada, não vai ser possível extrair as espécies de interesse para poder ter a remoção posteriormente. E muitas das condições de operação, como gradiente de extensão, corrente elétrica, tempo, eletrólitos, vão influenciar significativamente na eficiência na remoção dos metais pesados no solo, por eletrocinética, já que essa tecnologia só pode remover contaminantes móveis do solo. Então, os dois principais fatores que limitam a eficiência na remoção de metais pesados são justamente a precipitação desses metais por conta da hidroxila entrando nesse solo e a forte adsorção dos metais pesados na superfície do solo, como vai ser comentado posteriormente.
Porém, né, apesar desses problemas, dessas peculiaridades, a tecnologia ela tem diversas vantagens. Então, ela pode ser aplicada, tanto, como eu já disse, né, tanto in situ quanto in situ, pode ser aplicada em solos com baixa permeabilidade e solos heterogêneos. Esse solo ele pode estar saturado, pode estar insaturado. A tecnologia pode ser utilizada para remediar solos, como já foi dito, solos com metais pesados, com contaminantes orgânicos, contaminantes inorgânicos, e além disso também é de fácil integração com outras tecnologias convencionais de remediação, como a fitorremediação, a biorremediação, a lavagem do solo e a distorção térmica. Pode passar. E agora falando um pouco sobre as aplicações dessa técnica, ela vai ser a remediação mais apropriada para matrizes porosas com baixa permeabilidade. Ela também pode ser utilizada para remoção de metais pesados, de elementos radioativos e também de sais. Pode passar. Falando um pouco sobre a remoção de metais pesados, alguns estudos eles têm demonstrado diversas condições que podem afetar significativamente a eficiência da remoção dos metais pesados do solo pela técnica de eletrocinética. Então, como, por exemplo, o gradiente de voltagem, a corrente elétrica, o tempo e a escolha dos eletrólitos. Além disso, a gente sabe que a técnica de eletrocinética pode apenas remover os contaminantes móveis do solo. Então, como a Nicole falou, os dois principais fatores que limitam essa remoção vão ser justamente a precipitação do metal pesado e a forte adsorção dos metais pesados na superfície do solo. E aí, para a gente promover a desorção dos metais pesados no solo, vai ser necessário liberar eles na sua fase líquida. Lembrando que desorção é o fenômeno de retirada dessas substâncias que estão tanto adsorvidas quanto absorvidas por outras substâncias. E aí, por conta disso, a escolha do eletrólito ela vai ser essencial para induzir as condições de pH favoráveis no solo e interagir com o metal pesado incorporado para justamente que ele seja removido. Além disso, a gente tem alguns complexantes e quelantes que podem aumentar a remoção dos metais pesados no solo por formar complexos metais quelantes que são solúveis. Além disso, alguns reagentes como o SDS, o Triton X100, o CTAB e o carboximetil beta-ciclodextrina, eles têm sido estudados por melhorar a remoção desses metais pesados pela técnica de eletrocinética. Alguns estudos eles indicam que o tempo de operação necessário para atingir uma eficiência de remoção significativa é de pelo menos 120 horas, então ainda é um processo um pouco demorado. O transporte dos metais pesados no solo pela eletrocinética ele está diretamente relacionado também com o fracionamento desses metais pesados, do mesmo modo que o processo de eletrocinética gera a especiação desses metais. E aí, de acordo com algumas análises conduzidas por um estudo, os eletrólitos contendo carbonato, sulfato, nitrato e cloreto, eles podem causar vários efeitos adversos ou até mesmo uma poluição secundária, que acaba tornando difíceis que eles sejam aplicados numa escala comercial. E de uma outra perspectiva, o ácido cítrico ele pode ser um bom eletrólito, porque ele, além dele ser facilmente obtido, ele é barato e ele vai ser efetivo para retirar esses metais pesados para apresentar um risco ecológico bem baixo. Além disso, também, em comparação com os ácidos fortes, os ácidos orgânicos eles vão ter uma capacidade iônica inferior e uma menor influência na condutividade do solo, que resulta num menor consumo de energia. Pode passar. Falando um pouco agora sobre uma técnica que pode ser acoplada à eletrocinética, que é a barreira de reação permeável, essa técnica ela foi desenvolvida por pesquisadores para degradar ou reciclar contaminantes que foram migrados do solo pela técnica de eletrocinética. Então, essa tecnologia, que também é chamada de PRB, ela vai ser uma espécie de remediação passiva e consiste em incorporar os materiais ao longo de um fluxo de águas subterrâneas que estão contaminadas e transferir esses contaminantes para a superfície do material ativo através da eletromigração por um gradiente natural dessas águas subterrâneas. Então, como a gente pode ver no esquema, a gente tem um resíduo que vai seguir um fluxo natural de água até a barreira reativa permeável e vai gerar o nosso efluente tratado. Esse processo ele apresenta uma eficiência maior e um tempo operacional menor do que a eletrocinética sozinha. Pode passar. Falando um pouco sobre a remoção dos elementos radioativos, a gente sabe que a atividade das indústrias nucleares tem constantemente produzido vários locais de contaminação radioativa. E a gente
tem noção de que o cobalto, o césio, o estrôncio, o urânio, o plutônio e o tório, eles vão ser os elementos radioativos mais comuns que vão estar presentes nesses locais. E dentro deles, o césio e o estrôncio, eles acabam sendo os mais perigosos do ponto de vista biológico. Isso porque eles têm uma meia-vida muito longa, de 30 e de 28 anos, respectivamente. Atualmente, a técnica de lavagem dos solos ela vem sendo utilizada para tentar remover essa radioatividade dos elementos, como, por exemplo, urânio, césio, cobalto, mas esse método ele não funciona para um solo que é composto de partículas finas, como, por exemplo, a argila. E aí que vem a técnica de eletrocinética como uma revolução nesse sentido. Então, alguns estudos foram realizados na última década, eles demonstraram que até 50% do césio original conseguiu ser removido de solos argilosos usando determinadas condições. Além disso, a eletrocinética, como eu disse, pode mudar as frações do césio no solo e aumentar as suas formas solúveis e intercambiáveis. Então, foi aí que um estudo, em 2016, ele demonstrou que o tratamento com eletrocinética pode aumentar a biodisponibilidade do metal, que pode ser depois usado para fitorremediação em solos contaminados com o césio. Pode passar. Agora, por último, falando da remoção de sais, os sais iônicos presentes no solo, eles podem ser transportados em direção ao eletrodo de carga oposta por eletromigração. Isso porque a maior parte do sal no fluido dos poros do solo, eles vão ser solúveis. Já em comparação com os metais pesados, a eficiência na remoção dos sais no solo por eletrocinética vai ser maior, justamente por conta da sua baixa capacidade de adsorção no solo. E alguns estudos demonstram que o sódio vai ser o elemento com maior facilidade de ser removido, seguido do potássio, do cálcio e do magnésio. Isso porque justamente a eficiência da remoção desses íons vai depender principalmente das características de desorção, que eu já falei anteriormente, e a concentração desses íons no solo no mesmo sistema de remediação por eletrocinética. Pode passar. E aí, geralmente, os sulfatos, os carbonatos e os cristais de hidróxido, eles vão tender a formar precipitados perto dessa área do cátodo, e eles podem reduzir a eficiência da remoção dos metais pesados, justamente porque eles bloqueiam os poros presentes no solo, o que acaba reduzindo a condutividade elétrica dos eletrodos. E aí, recentemente, os alvos mais comuns para serem removidos pela técnica de eletrocinética, isso tanto em solos quanto em águas subterrâneas, tem sido os sulfatos, os cloretos e os nitratos. Além disso, também tem sido demonstrado que a remediação por eletrocinética, acoplada à barreira de reação permeável, tem sido considerada uma tecnologia de remediação in situ bem efetiva. Pode passar. Bom, e por fim, recapitulando um pouco da tecnologia de eletrocinética, ela é uma tecnologia que usa a corrente elétrica para poder extrair radionuclídeos, metais pesados, compostos orgânicos, compostos inorgânicos e de solos, de lamas, e o principal mecanismo de transporte de poluentes por eletrocinética inclui eletromigração, eletroosmose, eletroforese e eletrólise e reação geoquímica. Além disso, de maneiras, como eu já falei antes, né? Então diversos efeitos colaterais podem contribuir para poder levar ao aumento do consumo de energia e poder ser mais difícil você ter a remoção de compostos desse solo. Então, esses efeitos colaterais hoje, eles vêm sendo foco em estudos, e uma das tecnologias para poder como se lida com esses efeitos colaterais, ações futuras, mas ainda precisa de mais estudos. Então, do material do eletrodo, que é uma parte extremamente importante, o aço inoxidável ainda é o material com maior potencial. Então, é como prevenir a corrosão do eletrodo e a absorção no cristal eletrodo, que ainda precisa de pesquisas. Sendo que a chave para melhorar a eficiência da utilização de energia é desenvolver eletrólises para poder aumentar a competitividade desse cristal, claro, e também usar correntes de pulso para poder reduzir essa polarização. Então, é necessário, tentar buscar formas de melhorar a eficiência energética que signifique
e aumentar a proporção do consumo de energia. 2, desenvolver novas tecnologias que sejam autoalimentadas, para você poder ter uma aplicação na engenharia dessa tecnologia de eletrocinética. E hoje, a principal projeção, uma das principais apostas é a energia solar como o método de fornecimento de energia mais promissor para o futuro. Relacionados agora aos custos de aplicação na remediação eletrocinética, são limitados hoje, né, porque os estudos relacionados a essa tecnologia ainda estão em laboratório, em sua grande maioria, e os estudos em laboratório não fornecem uma estimativa confiável nos custos total dessa tecnologia. Então, as principais aplicações de campo são concentradas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, não tanto nos Estados Unidos. E os custos hoje, eles são, em média, de $115 a $400 para tratamento de poluentes inorgânicos, $90 a $275 para tratamento de poluentes orgânicos, esse valor por metro cúbico. E o custo médio é na ordem de $200 por metro cúbico de solo e $90 por tonelada de solo, mais em solos argilosos. Pode passar. Essas são as referências. E muito obrigada.